Glórias a Deus. Quero desejar aos meus irmãos um dia abençoado, debaixo da graça e da misericórdia do nosso bom Deus. Quero agradecer a Deus pela palavra ministrada. Quero dizer aos meus irmãos que tudo aquilo que nós já colocamos no coração e apresentamos no altar do Senhor, se assim for da vontade do nosso bom Deus, Ele já realizou esses sonhos, Ele já nos deu essa dádiva, essa vitória. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Assim eu confio e acredito que o Senhor é um Deus de milagres, de poder. Meus irmãos, a palavra está em 2 Reis, capítulo 5, de versículo 1 a 17, aonde fala que havia um comandante de renome que servia ao rei da Síria. E, nesta época, houve um confronto entre a Síria e Israel. E assim, sendo da vontade do nosso bom Deus, a Síria foi vitoriosa, porque já tinha propósito do Senhor com essa vitória. E, nesse mesmo momento, esse comandante trouxe uma tropa de lá de Israel para a Síria. E no meio dessa tropa havia uma menina. Essa menina foi servir na casa desse comandante para servir a sua esposa. E lá essa menina ficou sabendo, através da sua esposa, que o seu marido era leproso, Naamã. E quando a menina soube que ele era leproso, ela fez assim: minha senhora, se o meu senhor se meu senhor fosse em Israel, ele lá tem um homem de Deus que iria realizar esse milagre na vida dele. E assim sua esposa contou a Naamã que através da menina lá tinha um profeta pelo qual realizava esse milagre. Só que ele foi até o seu rei, né, ao qual ele servia. E aí o rei disse assim: pois não, vou fazer uma carta e vou mandar para você entregar ao rei de Israel, dizendo que você é o meu servo, pelo qual ele possa fazer esse milagre. E assim Naamã fez, pegou a carta do seu rei, levou para o rei de Israel, chegou lá, entregou ao rei, o rei leu a carta que o rei tinha mandado, rasgou as roupas de Naamã e disse: será se agora eu virei Deus para fazer milagres? E aí rasgou as roupas de Naamã. E o rei também achou que Naamã foi para lá para desafiar, ou seja, desafiar o rei para confrontar, e não foi. Ele foi nesse propósito do milagre. Só que ele foi direcionado à pessoa errada. Ele ainda levou uma quantia em ouro e em pratas para dar ao rei. E quando Eliseu, o profeta, ficou sabendo dessa situação de Naamã e que o rei não tinha como resolver, mandou um recado que Naamã fosse até ele, que ele resolveria para essa situação. E assim Naamã fez. Naamã foi até o profeta Eliseu. Chegando lá, ele não houve uma conversa com o profeta Eliseu de frente a frente, como ele imaginaria que, chegando lá, Eliseu ia orar, ia recebê-lo, e ia orar, dar uma palavra, e lá ele ia ficar curado. Mas não houve isso, porque tudo já tinha um propósito do nosso bom Deus. E aí, Naamã, Eliseu pegou e pediu para que um dos seus avisasse a ele que ele fosse se banhar, desse 7 mergulhos no rio Jordão. E Naamã ficou indignado. Por quê? Porque o profeta não o recebeu, como ele imaginava e desejaria ser orado por ele, e não acreditou, ficou incrédulo, desacreditou que isso iria acontecer. Se for para tomar um banho no rio, eu tomo em qualquer um rio,
porque lá na minha cidade tem. E aí, só que não era assim, tinha um propósito, que era no Rio Jordão, para ele só fazer os 7 mergulhos, para que lá ele ficasse curado. E ele ficou insatisfeito e quis retornar para casa. A caminho de casa, os seus que estava, sua tropa que estava com ele, que ele levou alguns dos homens junto com ele, e aí eles o convenceu para que Naamã fosse no Rio Jordão, obedecesse à voz do profeta, fosse no Rio Jordão, desse os 7 mergulhos e de lá iria seguir para casa. E aí convenceu Naamã, e Naamã, pois não, obedeceu os seus. Chegando lá no rio, Naamã mergulhou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez e nada. Olhava para o seu corpo e nada. Mas no 7º mergulho, o Senhor entrou com um milagre. Quando ele mergulhou, que levantou, a pele de Naamã estava toda limpa, 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 como pele de criança. E olhe que ele estava todo de lepra, do alto da cabeça à planta dos pés. Ele, como usava, armaduras, uma roupa toda fechada, não via, tinha como esconder, mas o corpo dele estava todo de lepras. E realizando esse mergulho, esses mergulhos, na 7ª vez, que a Bíblia tem, como o número 7, um número consagrado, e houve esse milagre. E Naamã ficou super feliz quando viu essa situação. E aqui no verso de número 14, diz assim: então Naamã concordou em obedecer às palavras do profeta. Foi até o rio Jordão, mergulhou nas águas 7 vezes, conforme as palavras do homem de Deus, e foi purificado, curado. Depois do 7º mergulho, viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa, sem nenhum sinal de lepra, como de uma criança. Ó, que milagre lindo do Senhor. Eu fico emocionada, eu fico muito feliz e emocionada de ver os milagres do Senhor, que o Senhor faz. E assim ele ficou muito feliz, acreditou no profeta. Saindo do rio, com sua pele toda limpa, ele voltou à casa do profeta para agradecer. E assim foi. A palavra ministrada de hoje foi essa de Naamã, aonde pelo qual o Senhor fez um milagre na vida dele, aonde Deus faz milagre naqueles que são improváveis, ou seja, ele não acreditava que havia esse milagre, e até mesmo sendo no Jordão, ele achava que era qualquer um rio. Mas quando Deus tem de fazer o milagre, tem um lugar certo, a hora certa, o dia certo e a pessoa certa, meus irmãos, pode ter certeza que hoje é o dia do nosso milagre, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tome posse desta palavra, tome posse desta situação, deste milagre de Naamã, que o Senhor já está realizando em nossas vidas, assim como o Senhor fez com Naamã, está fazendo conosco. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, esta foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para trazer para meus irmãos e para minhas irmãs, que sejamos agraciados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com esse milagre. Fiquem com Deus, Deus os abençoe ricamente e poderosamente a vida de vocês, meus irmãos.